Bom dia, turma. O que nós já sabemos, uma função do segundo grau, ela pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara. E ela pode ter no máximo, como ela é do segundo grau, ela pode ter no máximo duas raízes. Na pesquisa de vocês, eu encontrei um trabalho que estava escrito o seguinte, que toda função do segundo grau, ela tem duas raízes. Nem sempre isso acontece. Então, nós não podemos afirmar que por ela ser do segundo grau, ela tenha duas raízes. O que a gente tem que guardar é o seguinte, ela pode ter no máximo duas raízes. Como que eu vou encontrar essas raízes? Pela fórmula de Bhaskara, certo? Bom, quem vai me dizer se a minha função do segundo grau, ela tem raiz ou não? Ou ela tem duas raízes, ou ela não tem nenhuma raiz, ou ela tem uma raiz. Quem vai me dizer vai ser o delta. Então, olha, outra condição que nós temos. Vamos só relembrar como que a gente calcula esse delta. O delta, às vezes no livro, ele pode estar escrito como discriminante. Então, quando fala discriminante, é o nosso delta. O delta, eu vou pegar o valor do b ao quadrado menos o valor do 4 vezes o a vezes o c. Então, resolvendo isso daqui, nós temos o valor do delta. Bom, eu tenho três possibilidades para esse delta. Quando a gente resolve isso daqui, ele pode dar um número positivo. Então, o delta ele pode ser maior que zero. Ele também pode ser zero. Eu resolver isso daqui, ó, pode dar zero. Então, delta pode ser zero. E resolvendo isso, pode resultar em um número negativo. Então, delta pode ser menor que zero. Então, vamos lá. Quando a gente resolve isso, eu tenho três possibilidades. Desse valor ser positivo, desse valor ser zero e desse valor ser negativo. Esses valores vão me dizer a quantidade de raízes que a minha função admite. Então, quais são os casos possíveis? Se o delta for um valor positivo, se ele for um valor maior que zero, o que vai acontecer? Eu vou ter duas soluções diferentes para a minha equação. Então, a equação terá duas soluções reais. Então, serão dois números reais diferentes. Delta maior que zero, duas soluções diferentes. Delta igual a zero, eu vou ter duas soluções reais iguais, ou seja, se eu tenho duas soluções iguais, eu vou ter uma solução real. Então, o resultado vai ser um número real. E se o meu delta ele for menor que zero, ele for um número negativo, quando a gente continuar a conta e calcular a raiz desse delta, como que eu vou calcular a raiz de um número negativo? Então, não vai existir solução. Então, quando eu tiver um valor menor que zero para o delta, resolver o delta, deu um número negativo, a equação ela não vai ter solução. Então, ela não vai ter raízes. Então, vamos lá, resumindo isso daqui. Delta deu um número positivo, eu vou ter duas raízes diferentes. Delta deu zero, eu vou ter uma única solução. E o delta deu um número negativo, eu não vou ter solução. Então, vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, ó, quando o delta for maior que zero. Quando o valor do discriminante do delta é maior que zero, a equação apresenta duas raízes reais, vai ser um número real, porém diferentes. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Primeira equação, x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Então, eu quero calcular as raízes dessa equação. Então, primeira coisa, eu vou separar quem que é A, quem que é B e quem que é o C. O A vale 1, o A acompanha o x ao quadrado, o B vale 3, o B acompanha o x e o C é o termo independente, não depende de ninguém, o C vale menos 4. Como que eu vou resolver uma equação de segundo grau? Pela fórmula de Bhaskara. Primeira parte da fórmula de Bhaskara, eu vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Quanto que vale o B? O B vale 3, então vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A vale 1, vezes o C vale menos 4. Para não misturar, vou colocar entre parênteses. Então, resolvendo isso daqui, ó, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9.
4 vezes o 1, 4 vezes 4, 16. Menos com menos vai dar mais. Que tá errado, tá, pessoal? É um sinalzinho de mais. Então, 9 mais 16, 25. Então, corrigindo aqui, ó, é um sinalzinho de mais. Menos com menos é mais. Vamos continuar. Bom, então, nós calculamos o valor do delta na primeira parte. Nós encontramos que o delta, ele vale 25. Então, vamos voltar aqui, ó, rapidinho. 9 mais 16, 25. Continuando. Então, o delta deu 25. Vou encontrar a segunda parte da nossa equação de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz desse delta dividido por 2 vezes o a. Então, vou substituir os valores no local. Quanto que vale o b? O b vale 3. Então, vai ficar menos 3. Quanto que vale o delta? O delta vale 25. Então, no lugar do delta, 25. Dividido por 2 vezes o a. Quanto que vale o a? O a vale 1. Aqui, ó. Então, vai ficar... Eu vou fazer uma conta somando esse delta e outra conta subtraindo esse delta. Então, a primeira eu vou fazer somando. Então, uma raiz vai ser menos 3 mais raiz de 25, vai dar 5. Tudo isso dividido por 2. Aqui ele fez direto, mas vamos lá. Quanto que dá menos 3 mais 5? Eu devo 3, eu pago 5, eu vou ficar com 2. Então, vai ficar o 2 em cima. 2 dividido por 2, 1. Primeira raiz nós encontramos, vale 1. Segunda raiz, então eu vou subtrair o delta, raiz do delta. Então, vai ficar menos 3 menos raiz de 25 vai dar 5. Então, menos 3 menos 5, eu devo 3, eu devo 5, eu vou dever 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, ó, uma raiz, a gente fala que o x1 vale 1 e a outra raiz, o x2, vale menos 4. Ou seja, o 1 ele é diferente do 4. Então, a primeira raiz é diferente da segunda. Então, quando o delta for um número positivo, maior que 0, eu terei duas raízes diferentes ou distintas. Segundo caso, quando o delta ele for exatamente 0. Então, quando for igual a 0, a equação do segundo grau vai apresentar duas raízes iguais. Exemplo, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Quem é o a, quem é o b, quem é o c? O a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale 9. Tá aqui. Então, vamos calcular a primeira parte da equação de Bhaskara, delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. B ao quadrado. Quanto que vale o B? O B vale menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado. Menos 6 vezes menos 6, menos com menos vai dar mais. 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, ficou 36 menos 36, 0. Então, nosso delta deu 0, nosso segundo caso. Continuando. Segunda parte da equação de Bhaskara. Segunda parte da equação de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz desse delta dividido por 2 vezes o a. O delta a gente já sabe que é 0, nós calculamos no slide anterior. Continuando, quanto que vale o b? O b vale menos 6. Então, vai ficar menos da fórmula, menos 6. Mais ou menos a raiz do delta, o delta vale 0. Tudo isso dividido por 2 vezes o 1, o a vale 1. Então, eu vou somar uma conta, eu vou somar a raiz do 0 e a outra eu vou subtrair. Então, primeiro aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 6 positivo. Mais raiz de 0 dá 0. 6 mais 0, 6, dividido por 2, 3. Agora, eu vou fazer uma conta subtraindo a raiz do 0. Então, de novo, ó, menos com menos vai dar mais, então deu 6. Menos a raiz de 0 é 0, menos 0. 6 menos 0 é 6, 6 dividido por 2, 3. Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas raízes idênticas, duas raízes iguais. Nós dizemos que o x1, a primeira raiz, é igual à segunda raiz.
e elas são iguais a 3. Então, quando o delta for zero, eu vou ter uma solução. Ou a gente fala que vai ter uma raiz dupla, certo? As duas raízes são iguais, são idênticas. Último item aqui, quando o delta ele for um valor menor que zero. Quando o delta for um valor menor que zero, for um número negativo, não existe raízes reais. Como assim não existe raízes reais? Não existe solução que esteja no conjunto dos números reais. Vamos lembrar quem são os números reais? Raiz de 2, 0, 1, 2, 3, meio, menos 1/3. Então, toda aquela reta real que a gente viu lá no finalzinho do primeiro bimestre, certo? Vamos continuar, vamos ver como que isso funciona. Então, eu quero saber qual é a solução, as raízes dessa função. X² mais 5x mais 7 igual a 0. Primeira coisa, quem que é o A? O A vale 1, o B vale 5, o C vale 7, é o termo dependente, já tá aqui. Continuando. Então, primeira parte da equação de Bhaskara, nós vamos calcular o delta. Então, vai ficar B², 5², 5 vezes 5, 25. Deixa aqui. Menos 4 vezes o A vale 1, vezes o C vale 7. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4, vezes 7, 28. 25 menos 28, eu tenho 25, só que eu devo 28, eu devo mais do que eu tenho. Então, eu vou continuar devendo. Pago 25, eu vou dever quanto? Eu vou dever 3. Então, olha só, o delta deu um número negativo. Vamos continuar. Então, lembrando da equação, nós já calculamos o delta deu menos 3. Segunda parte da equação de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. X é igual a menos b. Quanto que vale o b? O b vale 5. Mais ou menos a raiz do delta. A raiz do delta, o delta vale quanto? O delta vale menos 3. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. O a vale 1. Mesma coisa dos anteriores. O que eu vou fazer? Uma conta somando a raiz de delta e a outra subtraindo. Só que eu tenho um impasse aqui, eu tenho um problema. Quando eu calcular essa raiz do delta, quanto que vai dar? Quanto que é raiz de menos 3? Não existe. Por quê? Não existe raiz de número negativo. O que é uma raiz quadrada? Um número. A raiz é o seguinte, por exemplo, raiz de 16. Que número vezes ele mesmo dá 16? Ou é 4 ou é menos 4. Então, eu penso que número vezes ele mesmo dá menos 3, por exemplo. Não existe. Por quê? Nenhum número vezes ele mesmo vai dar um número negativo. Então, não existe raiz de número negativo no conjunto dos reais. Então, como que a gente escreve? Que essa equação, ela não possui solução, ó. Solução vazio. Tudo bem? Por quê? No conjunto dos números reais, não existe raiz de número negativo.